Bom pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos utilizar aqui o Windows 2008 Server e vamos instalar o servidor DHCP no Windows Server 2008. Clicar no botão aqui iniciar, você tem gerenciador de servidores. Em gerenciador de servidores você vem aqui em funções. Aguarda que ele vai aparecer adicionar funções. Adicionar funções, avançar. Você vai selecionar aqui servidor DHCP, clique em avançar, próximo. Aqui é a placa de rede na qual ele vai distribuir endereço IP, já foram detectados ou mais conexões de rede com endereço IP estático. Obviamente o servidor DHCP o ideal é estar com o servidor com IP estático nele. Cada conexão de rede pode ser usada para atender clientes DHCP. Então nós vamos conectar essa daqui, vamos distribuir IP, avançar. Vamos colocar o domínio pai, a gente não vai configurar agora, ou a gente poderia configurar, dizer que vai ser um servidor DNS, aqui não tem ainda, né? A gente vai distribuir, ó, especifica o nome de domínio pai, vai colocar aqui, vamos colocar Senai Tech, por exemplo, .com.br. Digamos que o cliente vai receber esse nome de domínio aqui e vai receber o IP desse servidor DNS, que por exemplo pode ser o endereço IP do próprio servidor. Tá? A gente não precisa colocar isso agora. Vamos dar um avançar. Não é necessário os aplicativos dessa rede usar o WINS, a gente não vai usar. E aí a gente vai adicionar um escopo. O que é o escopo? O escopo é o IP inicial e final que a gente vai distribuir para os clientes. Nome do escopo, rede 1, por exemplo. O IP inicial, vamos dar uma olhadinha aqui, eu não lembro qual que é o IP dessa máquina. Então ncpa.cpl. Então já vejo rapidinho qual que é o IP desse computador. Então esse computador tem o IP 172.18.0254. 172.18.0254. Então eu venho aqui 172.72 ou 192. Memória fraca 172.18.0. Então 172.18.0.1 e vai distribuir IP até, por exemplo, até o 50. Ou a gente pode fazer assim, eu quero que distribua IP do 10 até o 50. Então ele faz a máscara desses IPs que ele vai distribuir vai ser 255.250.0, que é a máscara que a gente tem nesse IP aqui, ó. Repare que a máscara é essa, da própria máquina. O ideal é você colocar a máscara dessa interface de rede que está sendo distribuída, né? Mesma máscara igualzinho. E o gateway padrão. Então o gateway padrão, digamos, o gateway padrão não precisa ser necessariamente o servidor DHCP, mas nesse caso está sendo 172.18.0.254. E aí a gente está dizendo o tipo de subinterface, né? Então, confio, a duração de concessão do IP, quando ele fornecer o IP vai dar 6 dias. Vamos deixar isso aqui mesmo. Ativar o escopo já vai estar ativo. Está feito. Vou dar o próximo passo. Habilitar modo de monitoração DHCP para IPv6? Não, a gente vai usar só IPv4. Então, desabilita, próximo e instalar. Então, ele está fazendo a instalação. Eu vou dar uma pausa aqui nessa videoaula e a gente continua quando ele terminar essa parte da instalação aí. Bom, pessoal, aí ele acabou aqui de instalar naquela tela, né? E ele vai fazer aqui essas informações que tem os seguintes recursos, serviços e funções foram instalados com êxito, teve um erro, falha ao tentar configurar o DHCP, mas aqui é normal, tá funcionando direitinho. É só clicar em fechar. E o que a gente vai fazer? O ideal é pedir para reiniciar aqui a máquina com o servidor DHCP. A gente vai reiniciar ele, instalou, reinicializa rapidinho aqui a máquina virtual. Ela está, se eu não me engano, com 2 GB de memória. E aí o processo vai ser rapidinho e a gente tem a máquina carregada. Eu já estou preparando aqui, eu já estou subindo essa máquina aqui, ó, Debian 32 bits Likewise, essa máquina cliente aqui que eu vou usar para poder receber endereço IP, tá? Então usuário, acho que é 123 a senha, não é? Então a gente vai tentar
daqui a pouco com outro equipamento aí. Mas vamos lá, vamos terminar a nossa instalação aqui, que é o principal, essa daqui. Aí eu já vejo o cliente que vai receber endereço IP desse servidor aí, tá? Então já está carregando o 2008 Server. Rapidinho, a gente já se loga nele, já termina as configurações, o DHCP no servidor 2000 já foi instalado, agora falta somente fazer algumas configurações. Na instalação a gente já falou os IPs que vai ser distribuído, criamos o escopo, que vai distribuir a partir do IP 10 até o IP 50. Já falamos o gateway, a gente vai falar algumas coisitas a mais que ele vai fornecer para o cliente, né? Algumas coisas a gente vai fornecer sem ter o serviço instalado, por exemplo, vou dizer, esse servidor DHCP vai distribuir IP de DNS, mas a gente não tem DNS, mas numa rede real você teria o DNS e você estaria passando o IP correto, tá? Então vamos lá, Ctrl+Alt+Del, Senai 115, aquela senha super difícil, e aí nós vamos agora configurar realmente o servidor DHCP aqui no 2008 Server e nós vamos fazer o que? Nós vamos testar. Vamos lá. Já está carregando, 2008 é pesado. E olha quantas máquinas virtuais eu tenho aqui. Tenho várias, né? Então, botão aqui iniciar, gerenciador de servidor. E não foi rapidinho, pessoal. Vai lá, vai. É rapidinho isso aí. Bom, o que mais? Vamos lá, pessoal. Abre o servidor. Vou colocar a manivela para ele abrir aqui. Mais, nas funções, ele está coletando dados. Eu aguardo um pouquinho. Ó, coletando dados, uma folhetinha típica aí de Windows. E ele ele exibe para mim aí que tem um servidor DHCP aqui, ó. Já achei, servidor DHCP, mais vou expandindo. Vou no IPv4, que é o que eu quero, vou expandindo, e aqui chegou onde eu queria. Bom, aqui ele tem um pool de endereços, né, que ele está dizendo que vai distribuir IP no 172.18.10 até o 100, tá vendo? Concessões ativas, ou seja, os IPs que ele já distribuiu, tá? Na realidade, esses aqui ele não distribuiu ainda. Vou fechar isso aqui, sim. Então, mas quando estiver funcionando na realidade, que já tinha uma versão instalada anteriormente, tá? Mas quando ele estiver funcionando, quando as máquinas que pediram IP ele fornecer, vai aparecer aqui nas concessões ativas. Reservas, a gente não reservou nenhum. Eu vou vir aqui no escopo e eu preciso configurar esses itens aqui, ó. O roteador já tá aí. A gente poderia colocar mais. Os nomes tá aqui, servidor de nome, DNS e o 15. Se a gente quisesse adicionar alguma coisa a mais, você vem aqui, ó, botão direito aqui, em botão direito, vocês vêm configurar opções, tá? Botão direito, configurar opções, aqui em opções de escopo, configurar opções, e aí você vai adicionando o roteador, você adiciona servidor de nomes. O que seria o servidor de nomes? Servidor de nomes seria o DNS, tá? Que seria o servidor de nomes. Seria o controlador de domínio também. E o servidor de DNS, você vai colocar o IP do servidor de DNS, no nosso caso é o mesmo. E o 15, que é o nome de domínio, que seria o senaitech.com.br, que seria o controlador de domínio. Por exemplo, a gente tivesse o Active Directory instalado, né, o controlador de domínio, ele teria um nome de domínio e a gente colocaria ele aqui. Ou seja, a máquina, a estação de trabalho já receberia o nome do domínio, já vai receber o IP do servidor de DNS, a gente poderia colocar mais de um, já receberia os IPs, quem seriam os servidores de DNS que iriam estar resolvendo o nome para aquela estação, o servidor de nomes, e a gente teria também o IP do roteador, que seria o gateway. Tá? Então a estação de trabalho vai receber todos esses itens aí. Bom, aqui já está configurado. Então vou dar uma pausa aqui, vou abrir a estação de trabalho para vocês e a gente já continua. Vou abrir a estaçãozinha de trabalho para a estação de trabalho receber IP desse servidor. Só um minutinho. Bom, pessoal, já estou com um cliente aqui que vai receber o endereço IP, né? Daquele servidor 2008 Server que a gente está instalando. Então vamos reparar o seguinte, vamos lá no 2008 Server. Primeiro já está com o servidor DHCP instalado bonitinho. Vamos ver a placa de rede como que está configurado aqui, né?
Então a placa de rede está como rede interna, tá? Cabo conectado. E vamos ver o IP do nosso servidor DHCP. Rever, né? ncpa.cpl. Ele tem esse IP 172.18.0254. Esse é o IP dele, IP fixo. E no gerenciador de servidor, nós temos aqui, rapidinho, o que ele está distribuindo de IP. A gente já está finalizando. Entrei aqui no servidor DHCP, IPv4, e já vimos que o pool de endereço que ele vai subir, vai distribuir a partir, a primeira máquina que solicitar, ele dá o IP 10, e a última, ele dá o IP 100. Tranquilo? Bom, aqui a gente tem as reservas. Nas reservas, você pode incluir uma nova reserva, que você vai reservar IP, vai fixar endereço IP para um cliente. Você vai colocar o nome da reserva, por exemplo, micro do Herbert. E isso é um usuário, que vai o nome do usuário. Isso aqui não, só serve como uma descrição, não serve para nada, só para organização. E eu vou dizer o IP que eu vou dar para ele. Para o Herbert, eu vou dar o IP, por exemplo, vou dar o IP 192.18.0 e vou dar o IP 60 para ele. Ou então 150, vai. Aí eu tenho que pegar o MAC do Herbert e digitar aí. Né? Por exemplo, 00, 2 pontos, C4 e assim por diante. Né? O teclado está desconfigurado? Não. Então C4, C9 e assim por diante. Vou colocar todo o endereço IP. Vamos fazer rapidinho? Vai. Vou vir aqui no Linux, que eu iria receber. Vou digitar o if config e pegar o MAC dessa máquina aqui, ó, if config. Vou tentar copiar o MAC dessa máquina aqui, que o MAC ele está aqui, ó. O MAC dessa máquina. Vamos ver se ele copia. Copiar. Vamos lá no Windows 2008. Se ele colar, vai ser sorte nossa. Colou. Maravilha. Perfeito. Então peguei na estação de trabalho, eu peguei o MAC address da estação de trabalho que eu quero que ela receba sempre 150. Coloco uma descrição qualquer. Teste de IP fixo para uma determinada estação. Pronto. Tá aí. Somente DHCP, adicionar. Pode deixar em ambos também. Adicionar. O identificador único que você digitou não pode estar correto. Deseja usá-lo assim mesmo? Não. Vamos ver como é que ele pede aqui. Não sei se é traço. Eu não lembro como que ele pede aqui. Eu vou verificar se é traço, tá? Eu acho que talvez seja um traço no lugar dos 2 pontos. Já estou digitando e vou dar o OK. Pronto, era traço. Então, não é 2 pontos no Windows 2008. No Linux é 2 pontos, mas no Windows eu separo os números com tracinho. Eu dou fechar, então já está aqui a reserva. Provavelmente a máquina cliente vai pegar o IP 150, porque eu já fixei o IP dela, o MAC dela. Bom, é isso daí, pessoal. Tá rede interna. Agora vamos no cliente, rapidinho. No cliente eu vou ver que placa de rede que está, direitinho. Está aqui rede interna, o servidor também está na rede interna. Tranquilo, cabo conectado. Agora eu vou digitar o comandinho aqui, ó, dhclient no Linux, para ele solicitar IP ao servidor. Vamos ver. Achou. Ó lá, DHCP request, DHCP NAC, from 172.18.0.254. Vamos ver se ele vai conseguir distribuir IP 150 para a estação de trabalho. Olha lá, pessoal, que maravilha. Essa linha aqui, ó, pegou IP 150. Eu fixei o IP, falei que o MAC address dessa máquina que recebeu IP 150 já distribuiu, então está funcionando. Bom, pessoal, é isso daí. O Linux, eu usei o Linux como cliente. Tem outras videoaulas que mostram como você coloca o Windows como cliente também de DHCP, e fiz o servidor DHCP no Windows 2008 Server. Desejo bons estudos para vocês. Então esse servidor 2008 Server, ele distribui o IP, fornecendo gateway, DNS, nome de domínio, e inclusive fixando endereço IP. Beleza? Bons estudos!